bom relacionamento com esse lugar. A primeira vez que eu vim aqui foi no Natal de 1975. E a Rosana era pretendente a minha namorada, que ela também era do coral. Obrigado. E depois a escola Tio Zequinha fazia retiros aqui, e tantos outros retiros que a gente foi vir aqui para esse lugar. Quando eu fiz 25 anos de casado, eu reuni todos os meus discípulos do Brasil e a gente teve um fim de semana aqui reunidos nesse lugar também, nas nossas bodas de prata. Já faz algum tempo. Já vou fazer. Agora o Rosane e eu completamos 42 anos de casado, esse ano 43. Também despagou das de ouro. Eu falo, bodas de ouro. Então, nós amamos muito esse lugar. Depois, agora é o Titi Pion, ensinando a lei, compartilhando a lei desse mistério tão rico, tão bom. Entenderam bem a fé? A fé põe em paz o passado e foca a esperança. Por isso que a palavra diz que tem que ter Colossenses 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Hoje nós vamos falar sobre esperança. Eu lembro algum tempo atrás, alguns anos atrás, minha sogra discipulava uma moça que tinha perdido muito na vida e estava muito desesperada. Um dia minha sogra pediu: vem, dia tal de manhã ela vem aqui orar por ela. E a gente chegou e tudo que a gente falava para aquela moça não tinha eco no coração dela. E ela continuava desesperada, e chorava, e soluçava, e falava das agruras, das desgraças que tinha acontecido na vida dela. Daí, uma hora eu disse assim: você tem que ter esperança. Você tem que ter esperança porque você é uma moça crente. Daí ela disse: eu não tenho mais força para ter esperança. Daí a minha sogra pegou na mão dela e disse: mas eu tenho esperança por você. Eu achei aquilo tão terno, tão sincero, que eu nunca mais esqueci. E realmente era o que aquele momento representava e representou para a vida daquela moça, daquela mãe solteira, cheia de problemas. Mas ali foi um sopro de esperança que veio de um sincero coração. E a esperança, eu tenho visto, irmãos, não é alguma coisa só que nós vivemos, mas a esperança é algo que nós somos chamados a repartir. A fé nos leva a ter uma esperança que não é só nossa, é uma esperança que transborda. Jesus disse: do teu interior fluirão rios de água viva, e entre os rios que fluem é o rio de esperança. Porque nós temos um mundo sem esperança. Qual é a esperança do mundo hoje? Me diga. Toda a esperança do mundo está centralizada em uma coisa só: ter riqueza, ter dinheiro. Falar de uma esperança de vida, de coração, de integridade, de princípios, de valores, isso não tem mais eco nenhum no mundo. Isso não é uma coisa nova. Na pandemia, o meu filho, que gosta de ver tudo que eu digo para o meu filho que eu gostaria de ler, ele compra e me dá. E
E um dia eu estava lendo um compêndio que falava sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. E eu disse a ela: puxa, eu gostaria de ler a Divina Comédia. Meu pai lia a Divina Comédia em italiano. Ele tinha a Divina Comédia e a gente sempre via aquele livro da Divina Comédia de Dante Alighieri, que escreveu esse compêndio poético na língua italiana, Dante foi, Camões foi para a língua portuguesa, Dante foi para a língua italiana. Ele unificou a língua italiana nesta obra, a Divina Comédia. Eu estava lendo, daí meu filho chegou e disse: já pai, eu comprei para ti, estava em promoção na Amazon, bem baratinho, acho que ele pagou R$13 pelos 3 livros da Divina Comédia. E ele trouxe para falar: eu vou ler, estou na pandemia mesmo, então, quando não estou compondo, quando não estou orando, quando não estou lá com a família, eu estava lendo, eu li muito. Daí peguei a Divina Comédia e comecei a ler. Mas bem no início da Divina Comédia eu li uma coisa que me marcou. Quando Dante Alighieri e o seu companheiro, qual é o nome do companheiro? O irmão lá de Ubatuba, o Virgílio. O companheiro de Dante é o irmão de Ubatuba. É o link que a minha mente faz com o Virgílio. Eu sempre esqueço o nome desse poeta. É um poeta que existiu, mas para Dante Alighieri era fictício, que o acompanha na sua jornada. Ele está conversando. E Virgílio e Dante estão se aproximando da porta do inferno para começar o primeiro compêndio. Você vai perguntar: sabe o que você anda lendo? Mas é muito interessante, porque quando ele chega na porta do inferno, já vem a primeira bordoada. O que está escrito na porta do inferno, quem sabe? Deixa toda a esperança para trás, vocês que perderam toda a esperança. Todos que por aqui passaram perderam a esperança. Os desesperados, né? Sem esperança. Todos, história, quase que largou em italiano. Coisa de gringo, né? Todos que por aqui passaram perderam a esperança. Está escrito na porta do inferno. Então isso mostra, irmãos, que há muito tempo a humanidade tem gente desesperada, sem esperança, que não consegue ver com sobriedade espiritual o que tem pela frente na sua vida. São presos nos prazeres e nas imundícias do presente, são apertados pelo seu passado, ou transtornados, ou ficar estacionados no passado e não conseguem seguir adiante. Tem uma vida de esperança. Mas a palavra nos ensina assim, Colossenses 1:27. Agora minha xícara veio sem café. Alguém tirou um café frio? Vai levar um café quente. E vai me trazer um café quentinho. Agora eu vou usar água aqui. Colossenses 1:27. Cristo em vós. Aleluia. Vamos dizer juntos? Cristo em nós, a esperança da glória. Aí diga para a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço assim: Cristo na tua vida é a esperança da glória. Cristo na tua vida. E aqui, irmãos, olha aqui, para nossa meditação, eu quero ser bem claro que a nossa meditação sobre esperança não começa na porta do inferno, começa na porta do céu. Cristo, Ele desceu sua porta, aleluia, começa na porta de Cristo Jesus, porque nós temos a verdadeira, genuína, indiscutível porta da esperança para a nossa vida, aleluia, glória a Deus. E só a fé, eu digo para os irmãos, só a fé
nos faz trilhar o caminho da esperança que Deus quer. Romanos 5,5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. O Espírito Santo é esta fonte de esperança maravilhosa que nós temos através da presença de Cristo Jesus. E eu quero dizer algumas coisas que a esperança em Cristo nos traz. Primeiramente, a esperança produz em nós a perseverança. Amém? Uma pessoa que tem a esperança em Cristo Jesus. Obrigado, minha irmãzinha querida. Glória a Deus. Essa hora é primordial. Da síndrome da Aurora, da síndrome de Prader-Willi, e a gente começou a ver o que seria a vida da Aurora, porque aquilo dava por ano, cada ano o que ia ser quem tem a síndrome de Prader-Willi. Daí a gente deu uma olhada nas 40, 50 primeiras páginas, nos primeiros 5, 10 anos, mas nós não vamos desistir. E aquela moça, minha esposa, ficou em cima da Aurora, e a Aurora terminou todo o ensino fundamental do primeiro grau até a 8ª série, foi estudando e foi desenvolvendo e foi aprendendo, e a mãe ficava em casa 4, 5, 6 dos últimos anos, 7, 8 horas com a Aurora, estudando extra classe para a Aurora se desenvolver. Nós temos uma mesa de mármore na nossa sala, que a ponta onde elas estudavam tinha tanta borracha que o lustre e o verniz da mesa desapareceu, ficou um embaçado de tanta borracha que rabiscava nos cadernos da Aurora, para a Aurora desenvolver. E no dia que a Aurora ganhou aquele diploma, eu lembrei, uma mãe que não desistiu, uma família que não desistiu, porque o André ficava ali juntinho, pequenininho, deitado do lado da mãe, a mãe ensinando a Aurora, e ele aprendendo por osmose, aprendendo. Quando ele entrou na escola, ele já sabia toda a matéria, porque ele foi captando tudo que a mãe ensinava horas e horas. Ele sempre dormia aos pés da mãe no carpete na frente da lareira, principalmente quando eu viajava, ele ficava ali, ia aprendendo, mas não desistimos da Aurora. Não, perseverança. Amém. Quem tem esperança, persevera. Amém. Persevera em tudo. Persevera num filho com dificuldade. Persevera num casamento sem perspectiva. Persevera, numa carreira, num estudo que você vai, tem dificuldade, mas persevera. Tem um menino muito querido da nossa congregação, ele tinha muita dificuldade de aprender. Mas aquele moço foi e acabou se formando e hoje já está na pós-graduação com esforço e indo em frente sem desistir, sem dizer isso é difícil demais para mim, eu não vou conseguir. Eu lembro quando eu comecei a faculdade de jornalismo, irmãos, foi muito difícil para mim, porque eu descobri que tudo era por computação, tudo que tinha que fazer no jornalismo hoje em dia era num computador. Eu não sabia nada de computador, eu fui, daí, sabe o que eu comecei a fazer? 3 horas da tarde eu ia para a universidade, o monitor me abria um computador e eu ia estudar cada programa, até começar as aulas, cada programa. Todos os dias eu fiz isso no primeiro semestre e parte do segundo semestre. Sabe por quê? Porque eu entrei e eu não ia desistir, eu ia perseverar. Eu tenho algo que Deus me deu, não é uma coisa humana de um cara que vai, não, a perseverança que nós temos, ela vem de Deus. Eu quero dizer isso para você, a perseverança que te leva à esperança, ela vem de Deus na tua vida, ela vem Amém. De Deus na tua casa, no teu caráter. Mas eu já tenho muita idade. Não, muita idade é hora de perseverança. Olha para Moisés. Amém. Olha para Paulo, o velho, que no final da vida continuava perseverando em pregar o evangelho. Já completei a carreira, e guardei a fé. Glória ao Senhor Jesus. E assim, um homem ali firme, ainda com todos os princípios, traz os meus pergaminhos,
traz os meus livros, eu quero continuar lendo, eu quero continuar aprendendo. A última vez que eu vim aqui neste auditório, estava sentado ali o irmão Russell Shedd. E o irmão Russell Shedd foi um grande exemplo para mim. Foi uma das pessoas que me influenciou demais, razão pela qual eu pedi para ele prefaciar o meu primeiro livro, que era cheio de citações do Russell Shedd. Mas aquele irmão me deu um dia uma grande lição. Eu estava ministrando louvor num congresso que ele estava ministrando a palavra em Camboriú, para pastores de Santa Catarina. Daí os líderes ali disseram: Asaf, alguns pastores estão pedindo para você dar um seminário de adoração hoje à tarde. Eu disse: claro, com muito prazer. Com muito prazer. Daí quando eu cheguei mais cedo para ver o som, ver o local. Quando eu cheguei, já estava sentado na primeira cadeira o irmão Russell Shedd para ouvir minha palestra. Daí eu comecei a tremer o pezinho assim. Fiquei todo constrangido, quase perguntei: o irmão vai mesmo ficar? O irmão não tem outra coisa para fazer hoje à tarde? Não quer dar uma voltinha? Tem um passeio lá para... Mas ele estava ali com um caderno aberto do lado da esposa, ali sentadinhos. E eu disse: meu Deus do céu. Ele viu que eu estava constrangido e andava de um lado para o outro e chegava e fazia uma pergunta para ele, isso, aquilo, né? Daí ele disse: meu irmão Asaf, não precisa ficar constrangido. Sabe por quê? Porque eu preciso ainda aprender. E Deus vai usar você para me ensinar alguma coisa nova hoje. Amém. Eu quase comecei a chorar. A humildade, sabe o que é isso? É alguém que persevera, é alguém que não terminou a carreira, é alguém que vai continuar aprendendo, é alguém que tem ouvidos ainda abertos para continuar a sua carreira na direção de Deus, na direção da palavra de Deus. Isso é perseverança, irmãos. Quando nós temos o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer nos trazer, nos ensinar e nos impulsionar. Isso é a perseverança. Segunda coisa que a esperança nos leva, irmãos, a esperança nos leva a conhecer os tempos e as estações. A esperança, por causa da perseverança, nos leva sempre a conhecer as estações. E saber, conhecer as estações é saber como é cada estação da vida. A palavra nos ensina que tem tempo de semear e tem tempo de colher. Quem tem esperança consegue chegar na próxima estação. Quem não tem esperança nunca chega na próxima estação. Ela está parada, ela fica parada em uma estação só da vida, que é a estação do luto, do sofrimento, da dor, da ausência, das coisas que nos faltam, das coisas que eu não tenho mais, das coisas que eu já tive. Isso é quem estaciona. A esperança não, ela nos leva para a próxima estação. Como eu falei, né, de que eu me tornei um escritor e Deus me deu graça para começar uma nova estação sobre os livros, não só sobre as músicas, mas uma coisa totalmente nova na minha vida e ministério. Quem persevera nas coisas, no reino de Deus, nos princípios, nos valores de Deus, quem tem essa esperança de Deus no seu coração, ela vai chegar na próxima estação. E eu profetizo isso neste lugar para a vida de cada um de vocês. Deus tem uma outra estação para você, e a esperança que vai te levar para essa outra estação, a esperança vinda da perseverança, aleluia, nos leva a caminhar para outra estação diante do Senhor. Amém. Outro livro que eu li na pandemia foi o John Bunyan, o Peregrino. Até pus todas as minhas senhas de computador Peregrino. Porque eu tinha lido aquele livro, todo mundo já sabe minha senha do computador, viu? Peregrino. E quando eu era muito jovem, o pastor Erasmo me deu esse livro e eu li. Mas, de novo, meu filho me deu o Peregrino na pandemia.
E eu li aquele livro, e é tão interessante que o peregrino vai de estação em estação, de tempo em tempo da sua vida. São coisas totalmente diferentes. Ele sai de um lugar que é verdejante e entra numa pedreira brava, né? E aquilo ali parece que vai destruí-lo, mas ele reconhece que aquela é só uma outra estação. Quem persevera nas estações pedregosas, no frio, no inverno, vai chegar na próxima estação, vai passar. Aleluia. A esperança é que nos diz: vai passar e vai chegar algo novo, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa estação vai passar, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus vai te levar para a próxima estação da tua vida. Tenha perseverança. Amém. Amém. Tenha perseverança. Tenha perseverança em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Terceiro, a esperança nos leva a uma entrega completa a Cristo Jesus. A poder dizer um dia: é Cristo quem vive em mim. Só quem persevera vai assimilando o caráter de Jesus, vai assimilando a vida de Cristo Jesus. É quem persevera, que vai retendo o que é de Deus na sua vida, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Por isso que a gente não pode olhar ninguém com os olhos do dia de hoje, porque quando a gente está perseverando em Cristo, nós seremos transformados. Erga a sua mão e diga: que bom, Senhor, eu vou ser transformado. Amém. Eu vou ser transformado. Amém. Eu não vou ficar assim. De vez em quando eu digo para a Rosana, né, no meio das nossas crises: tenha paciência, eu vou ser transformado. Eu vou melhorar, não te preocupe, Deus vai melhorar. Glória ao Senhor Jesus. Uma das coisas mais lindas, né, dessa vida no reino de Deus é encontrar pessoas que melhoraram. Às vezes o cara era um mala sem alça, depois tu vai vê, ele está totalmente transformado. E é só Jesus que pode fazer isso. A pessoa está totalmente nova, uma outra pessoa, com outro linguajar, entendendo as coisas do reino de Deus. Como é bom a gente encontrar pessoas, homens e mulheres, que a gente encontra no reino de Deus, que vão mudando, que vão crescendo, que deixaram as pedras para trás, como o peregrino, chegaram na outra estação, encontraram os verdes campos e vão caminhando, vão usufruindo da graça do reino de Deus, das coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus, que coisa linda. Vai para outra estação. Não contem para ele, viu? Mas eu tenho um amigo muito querido, o João Batista. Eu acho que ele até era meio desse grupo aqui. Dos 27, ele já era dos 57 mais. E o Batista, eu convivo com ele. Ele é músico e ele toca comigo desde que ele tinha 13 anos de idade. Então é muito tempo mesmo. Hoje ele tem 63. É 50 anos. Esse amigo tão querido. Mas o ano passado, irmãos, ele casou. Com 62 anos de idade, o Batista casou. E a gente vai na casa dele, né, Rosana? Ele é um cara totalmente transformado. Eu disse: Batista, tu não é mais aquele chato. Tu não é aquele cara cheio. Ele está aqui comigo, eu ouvi isso na lata. Para tudo quanto é lugar, eu queria casar o Batista. Ele já estava invocado, quase perdi o amigo por causa disso. Um dia ele ficou muito bravo, porque a gente estava lá na Palestina, num congresso em Belém da Judéia, num seminário árabe. E eu disse: o Batista está aqui comigo, ele veio do Brasil, e ele é solteiro, viu, gente? Olha aí. E todo mundo: ele ficou muito bravo. Eu lá em Belém da Judéia, dar esse nível em cima dele. Mas ele casou com a Simone, que era a namorada dele há 33 anos atrás. Deixa eu falar uma coisa. No primeiro Coinonia, a Simone estava aqui. Eu perguntei para o Batista, ela disse: eu não acredito mais, não, porque eu era discípula dela junto com a Carol.
Aham. E eu disse para ela, mas eu acredito. Ah, tu teve esperança pela segunda? Ela, Tu é responsável! Meu eu aleluia! disse que no casamento de camarote não pude, mas encontrei ele na Zona Sul e ela falou, não, ela disse, eu confesso, eu disse que eu não acreditava, mas eu disse, mas eu acredito. Exuma, tu teve esperança pela segunda. Ah, eu sabia que alguém devia ter esperança por aqui. Glória a Deus. Depois isso vai chegar no ouvido dele, ele vai me encher de bordoada segunda-feira. Não, mas o que eu quero dizer é de ver uma pessoa que perseverou e foi transformada. E Deus trouxe alguma coisa que era o desejo do seu coração. Eu quero dizer para todos vocês aqui, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Aleluia. Deus é o Deus da esperança que nos leva para um outro patamar, para um outro nível, para um próximo passo. Glória a Deus. Amém. E a sermos totalmente parecidos com Jesus. A esperança também, irmãos, nos leva a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A esperança, por causa da perseverança que ela traz, ela nos leva a conhecer o bom, agradável e perfeito que vem de Deus. E eu tenho certeza que para todos nós, irmãos, para a vida de cada pessoa aqui, Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Deus não é um Deus de sofrimento e masoquismo. Não, pelo contrário, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, tudo aquilo que o mundo, que o diabo, que a própria vida joga sobre nós e nos traz sofrimento. Deus é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Amém. Isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. E eu quero desafiar todos vocês aqui a encontrar o bom, o perfeito e o agradável que Deus tem para as nossas vidas. Amém. A gente olha para a nossa filha querida, mas nós dissemos para ela: Deus tem o bom, o perfeito e agradável para a tua vida, Aurora. Amém. Para a tua vida. Amém, papai. Isso mesmo, meu amor. Deus tem o bom, agradável e perfeito em todas as áreas da vida dela, em todas as áreas da sua vida, da minha vida. Glória a Deus, porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Glória ao Senhor Jesus, que tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. A esperança também, irmãos, gera expectativas em Deus. A esperança, não tem nada que gere expectativas do sobrenatural de Deus como a esperança. Você enche o seu coração de esperança, você começa a imaginar coisas grandes. Eu lembro quando a esperança, ela se alojou no meu coração. Eu vi um jovem sem nada, sem sonho, sem plano, e eu comecei ali no ministério da igreja Wesley, junto com o Erasmo, depois com o Moisés, e ali E eu comecei a ter sonhos, ter expectativas. Eu pensava, muitas vezes eu me via assim cantando as músicas que eu sabia em português em uma língua que eu desconhecia, inventando uma outra língua, né? Que eu não sabia inglês, também não sabia nenhuma outra língua. E eu lembro da gente andar naquela Kombi do Bob Curry e do Donald, uma Kombi velha que eles tinham, cheia de equipamento também velho, que a gente ia fazer evangelismo nas escolas, como nós fomos na escola da Claudinha. Ia lá com um sonzinho fazer um evangelismo, e eu carregava aquilo tudo e punha e tirava, mas no meu coração eu sempre tinha uma coisa assim, de que Deus queria fazer algo diferente com a minha vida. E um dia o Bob Curry, ele disse assim, ele pegou uma maquininha de filme Super 8 que ele tinha e disse: eu vou gravar teu testemunho, vão lá pro morro da polícia e vão gravar o teu testemunho, porque muita gente precisa ouvir esse testemunho. Aí nós fomos pro morro da polícia, ele preparou tudo, eu fiquei lá,
no Morro da Polícia. Quando ele começou a filmar, queimou a dita maquininha, não filmou nada. Daí eu disse, pronto, ninguém mais vai ouvir meu testemunho. Mas o Bob largou tudo aquilo e veio, me pegou e me abraçou e disse, não te preocupe, my son. Ele me chamava de my son, meu filho. Não te preocupe, my son. O mundo vai ouvir teu testemunho. Com ou sem maquininha. Amém. E profetizou sobre a minha vida, né? E aquelas coisas foram ficando no meu coração. 1977, o missionário Donald Stoll, nosso querido Dom, voltou para os Estados Unidos e no fim do ano ele mandou uma fitinha dizendo, olha Zaf, eu conheci um colega de escola meu que agora tem um estúdio e eu falei das nossas músicas e ele disse, vamos gravar um disco em português para abençoar o teu ministério no Brasil. Daí o Donald disse que ele não podia fazer sem mim. E disse, então vou te mandar uma passagem. Eu fui correndo para o Erasmo lá e disse, meu Erasmo, olha aqui, eu quero mandar uma... Daí o Erasmo, vou orar. E eu todo entusiasmado. É que mesmo as expectativas em Deus, irmãos, precisam de oração sempre. Tem muita gente que tem expectativa em Deus de coisa mirabolante, né? Eu nem nos meus sonhos mais íntimos eu pensava, eu vou gravar um disco nos Estados Unidos, meu primeiro disco vai ser na América. Eu nunca pensei nisso, mas aparece isso para a minha vida. O que eu queria fazer? Eu queria pegar eu nem sabia o que tinha que fazer para ir para os Estados Unidos, por isso tinha que ter oração. Daí o Erasmo disse, na semana seguinte, eu orei, eu tive paz, pode te preparar. Eu comecei a me preparar, irmãos. E alguém disse, olha, a primeira coisa que tem que fazer é um passaporte. Eu fui lá fazer passaporte. Daí quando eu estava indo fazer um passaporte, eu perguntei, Deus, tudo isso é uma loucura. Eu me preparar para ir gravar um disco nos Estados Unidos, o que é isso? Que doideira é essa? Eu estava indo lá para a Polícia Federal e de repente caiu 2 bandeirinhas na minha cabeça, literalmente na minha cabeça, clenk, clenk. E era uma bandeirinha do Brasil e dos Estados Unidos. Eu peguei, é Deus falando. 2 bandeirinhas de plástico que uma criança jogou pela janela de algum joguinho desse de tabuleiro. Mas para mim foi um sinal. Era Deus dizendo. Ter expectativas em Deus, irmãos. Deus fala em tudo. Até nas bandeirinhas. Até nas bandeirinhas, na moedinha, em coisas que Deus faz na tua vida, num papel que você pega, algo que você acha na rua escrito, alguém que te fala uma frase. Deus fala em tudo. Pode esperar. Quando Deus quiser falar contigo, Ele vai te falar de diversas maneiras, como a palavra fala. Deus já falou por diversas maneiras e diversas pessoas para essa humanidade desde o início dos tempos, mas agora falou o definitivo através de Cristo Jesus. E as bandeirinhas caíram no meu coração, irmãos, e Deus foi abrindo as portas. De repente chega pelo correio a passagem só de ida. Daí eu disse, já tenho tudo, estou com o passaporte e a passagem. Daí um amigo meu chegou para mim e disse, não, tem um outro negócio, tem que ir fazer em São Paulo, é visto, um visto. Eu não sabia que para ir para a América tinha que ter um visto. Mas, irmãos, quando Deus começa a gerar expectativas no seu coração, Deus vai completando. Eu fui sabe como foi o meu visto? A minha passagem me levava de manhã para São Paulo e à noite para Nova York. Pela Panam, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Não tinha ainda o de Guarulhos. E eu cheguei de manhã, eu tinha um tio em São Paulo, me pegou no aeroporto. E eu disse, tio, tem que ir fazer esse negócio aqui chamado visto. Eu cheguei no consulado. Eu era ex-hippie, mas ainda estava com meu chinelão de sola de pneu, minha calça boca de sino alargada,
uma tiracolo de couro e uma mochila com as minhas poucas roupas que tinha, um violão sem capa na mão. Foi assim que eu fui gravar o meu disco nos Estados Unidos. Eu chego no consulado, a moça disse: o que o senhor vai fazer? Olha, eu vou gravar um disco, está aqui uma carta escrita à mão pelo dono. Eu dou a cartinha para a moça. Ah, não, isso aqui tem que ser lá com o cônsul. Pegou, me entrou lá no consulado de São Paulo e levou na sala do cônsul. Cônsul, esse moço está com essa cartinha aqui, ele está dizendo que vai gravar um disco nos Estados Unidos. E o cônsul me olhou assim com uma cara, aquele cabelão assim. Aí ele disse: quanto tempo o senhor vai ficar lá? Ah, não sei quanto que vai durar. Ó, o senhor pode ficar 3 meses. Tá bom, deve dar para gravar o disco, né? Eu não sabia nada, total ignorância, mas eu tinha expectativas em Deus. Pode ser ignorante, se tiver expectativa em Deus. Eu estava ali por causa de uma expectativa em Deus. E Deus já tinha plantado louvor e adoração no meu coração e no coração do Donald. Eu não tinha o conhecimento do que eram as circunstâncias ao meu redor para aquela expectativa e aquela semente de gravar algo para abençoar a nossa nação, de começar a abençoar com louvor e adoração. Seria o primeiro disco congregacional de louvor e adoração do Brasil, irmãos. Eu não sabia de nada disso que ia ser. E lá fui eu. E o cônsul disse: tá bom, dá aqui o seu disco, pode ir. E deu aquele primeiro carinho de vez em quando. 1977. Dezembro de 1977. E ali eu entro num avião da Panam e desço em Nova York. Desço em Nova York sem conhecer nada. Um frio de rachar. E eu mal vestido. E chego e olho a passagem, que eu tinha que pegar um voo que ia para o Kentucky, onde estava o Donald. Não sabia de nada. Daí eu li o nome da empresa, Allegheny. Eu vi Allegheny, fui procurando Allegheny. Cheguei, Allegheny. Aí o moço da Allegheny pegou, né, meu ticket e disse: other airport. No outro aeroporto. Daí eu perguntei: how? Era o que eu sabia. Como? Ele disse: bus. Down in the back. Eu disse: bus. Eu tinha $50 no bolso. Tudo que eu tinha de dinheiro era $50 que o pai do Júnior, um amigo meu da escola, me deu. Era o dinheiro que eu tinha. O que eu vou fazer? Pagar um ônibus com $50? Eu sentei na frente da Allegheny ali, com o violão no meio das pernas, olhando e orando, dizendo: Deus, eu estou aqui. Eu tenho. Tu me mandaste para cá. Cuida de mim. Fiquei ali, fiquei 1 hora parado, desestimulado, sem força para ir para o fim do aeroporto e procurar um ônibus que ia me levar para um outro aeroporto que eu tinha a mínima ideia do que era. Daí, enquanto eu estava sentado ali já por algum tempo, aquele moço que me atendeu, ele passou por uma portinha e veio e me pegou pela mão e disse: come. Eu disse: what? E ele: other airport. Me pegou, irmãos, por um labirinto dentro das salas do aeroporto e saí lá na pista. Eu louco de medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, ignorância total, né? Mas expectativa em Deus. Eu sabia, quando você tem esperança, você se entrega ao que Deus te traz. Glória. Às vezes você não compreende o que Deus te traz, mas é algo que você vai se entregar. E o moço, e quando abre a porta, eu estou no pátio do aeroporto, na minha frente um helicóptero laranja e branco. Eu lembro até hoje, com as asas. Ele pega, me abaixa assim, me leva lá na porta do aeroporto, do helicóptero, abre a porta, me joga para dentro e diz pro cara: lá guardia. O helicóptero levanta e leva o filho do rei para lá guardia.
vai por cima do rio, do lado da Estátua da Liberdade, eu olho. Olho Nova York na minha esquerda, lá na frente o aeroporto, desce o avião, me coloca lá na porta do avião que eu tinha que pegar. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente tem expectativa em Deus, Deus vai livrando a nossa vida. Amém. Deus vai levando a nossa vida. Eu poderia aqui só contar os milagres, irmãos, daquele ano, os milagres do Oriente Médio, do que Deus fez e como Deus fez, porque dentro do meu coração nunca saiu a expectativa em Deus, de que Deus, que é o Deus de toda graça, o Deus da esperança, Um Deus aleluia, o Deus que está por cima de todas as coisas. E quando você se entrega a Deus, quem se entrega a Deus, irmãos, Deus recebe. Deus recebe e Deus cuida. Eu quero que esse encontro seja um encontro de entrega. Amém. Eu tenho muita gente segurando. Você se segura porque quer se manter na zona de conforto. Se eu ficasse na zona de conforto, irmãos, eu nunca teria gravado Celebraremos com Júbilo. Nunca teria gravado. Em abril de 78 eu estava dentro do estúdio dos Estados Unidos gravando meu primeiro disco. Como quem sonha. Eu morava dentro do estúdio, eu não queria ir embora nem para dormir. Eu ficava ali, dizia, não, eu quero ficar aqui respirando de um colchão. Na sala de gravação que eu ficava ali, lendo os manuais, vendo os discos que tinha ali naquela expectativa do que Deus ia fazer com aquele menino. Recém-completado 18 anos, gravando o primeiro disco nos Estados Unidos e me levando para um patamar que eu não conhecia. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela viagem. E tudo que Deus fez naquela viagem, como que Deus nos levou a conhecer projetos, pessoas, ministérios, ir para o meio dos índios no Arizona, para ir para a Califórnia nos movimentos cristãos, para ir para o Jesus 78, o maior evento gospel dos Estados Unidos naquele ano. Nós fomos, e Dona e eu cantamos num dos seminários lá. Como Deus foi nos levando, irmãos, levando e construindo a nossa vida. Mas tenha expectativas em Deus, para todas as áreas da sua vida. Temos expectativas em Deus, para os filhos, para a nossa vida matrimonial. Rosana e eu casamos com expectativas de como seria a nossa vida, o que nós iríamos fazer juntos para Deus. Os projetos foram surgindo. De repente eu estava na ilha de Chipre, com pessoas de 17 nações árabes, e eu liderando o encontro de adoração árabe. Junto comigo estava o Osana Music, estava a canção do Marcos Witt, todos lá no congresso de adoradores árabes, participando daquilo, ofertando, ministrando, traduzindo as músicas para o árabe, vendo o povo cantar as músicas em árabe, as nossas músicas em árabe. Meu Deus, depois nosso livro traduzido para a língua árabe, seminários pelo Oriente Médio, inúmeros, 15 congressos de adoradores árabes nós fizemos no Oriente Médio, em lugares como Dubai, Abu Dhabi, Egito, Palestina, em 2 lugares, em Nazaré, em Belém, e Jordânia, Turquia, Síria, Líbano. Tudo isso Deus foi nos levando, irmãos. Deus foi levando. Tenha expectativa em Deus, que o pouco que Deus te deu para fazer, Deus é um Deus multiplicador. Amém. Deus é um Deus multiplicador. Aquele louvorzinho das reuniões de segunda-feira na igreja Wesley se transforma num projeto de adoração para o Brasil e para as nações, que já tem 50 anos. Basicamente todas as pessoas continuam juntos. Eu e o dono continuamos juntos. Logo depois vieram os Gottfriedsons, 2 anos depois vieram os Gottfriedsons, continuamos juntos. A Rosana, que já participou daquele início em 1975, continua aqui com a gente, irmãos. Glória a Deus. Talvez
alguns de vocês, a Claudinha que se converteu naqueles dias, continua aqui junto, irmãos. O Moisés e o Erasmo, eu continuei com eles até morrerem, toda a minha vida vinculado naqueles homens, por causa da expectativa em Deus. Então nós temos gente com a gente que tem expectativa em Deus, você não tem nem vontade de se separar, como eu e o João Batista. Eu e o João Batista, a gente sonhou com música para o reino de Deus a vida inteira, em fazer projetos grandes, coisas preciosas para Deus, para o reino de Deus, e a gente faz isso até hoje. Segunda-feira a gente estava lá ensaiando, segunda-feira que vem estamos de novo na casa dele ensaiando, porque dia 16 de agosto, lá no Isaías Figueiró, tem uma grande celebração dos 50 anos do Ministério Life. Glória a Deus. Sabe quem já confirmou? Ademar de Campos, Gerson Ortega, Sóstenes Mendes, Daniel de Souza, Nívia Soares, Morada, Paulo. Morada. O Paulo. Raquel Novaes, a Alda Célia, o Paulo Figueiró, a Carmélia, o Donald vem com a família. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a gente continua com expectativa em Deus, irmãos. O que eu quero, com essa palavra aqui no teu coração, eu quero que você amplie suas expectativas em Deus. Amém. Amplie suas expectativas em Deus. Deus é um Deus ainda que quer fazer na sua vida e através da sua vida. Quando Deus chega para Moisés e disse: Moisés, vai e fala com o faraó, mas não vão acreditar em mim, fala com o teu povo, ninguém vai acreditar em mim, eu sou um velho, eu faz 40 anos que eu não vejo essa turma, eu estou aqui no deserto já há 40 anos. Daí Deus pergunta para Moisés: o que é que você tem na sua mão para essa obra? Daí Moisés diz: só essa vara aqui, de tocar a ovelha. Daí Deus diz: joga essa vara aqui. E a vara, aquela coisa simples, aquela coisa cheia de poeira, se torna um instrumento de poder. Não importa a simplicidade daquilo que Deus te deu, Deus faz isso um instrumento de poder. Eu tinha um violão sem capa, velho, violão muito velho. Voltei com um violão Yamaha, novinho em folha dos Estados Unidos. Expectativa em Deus vai ampliando tuas ferramentas. Aquela vara de Moisés se tornou um instrumento de poder. Era uma vara velha, mas de repente estava batendo no rio, e o rio se transformando em sangue. Estava batendo no Mar Vermelho e o mar se abrindo. É isso que Deus faz com o meu violãozinho. É isso que Deus faz com aquilo que você sabe fazer, com as suas ferramentas, com os seus dons, com os seus talentos, com o que Deus colocou nas tuas mãos. Amém. Expectativa em Deus, esperança nos leva a essas expectativas em Deus. Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Paulo poderia ter dito: para que você sejais rico em dinheiro, em muita fartura, em bens materiais, em relógios caros, em roupas de grife. Não, irmãos, sejam ricos de esperança, glória a Deus, de expectativa, né? de querer algo mais de Deus na sua vida, de ir além. Seja ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Eu quero que você saia rico desse congresso aqui. Isso não é coach. Não vou colocar brasas para vocês pisarem aqui na frente. Eu quero que o seu coração seja rico de esperança. Saia dessa palestra ricos na esperança. Vocês que vão meditar daqui um pouquinho, conversar sobre esse assunto, eu quero que coloque nas perguntas: o que é ser rico na esperança?
Acrescenta essa pergunta aí, Cláudia. Ok. O que é ser isso? Aleluia, ricos na esperança. Aleluia. Vocês estão conhecendo uma pessoa rica na esperança hoje. Rico na esperança. Nem meus olhos poderiam imaginar onde esse ministério ia chegar, irmãos. Qualquer lugar, igreja desse Brasil que eu vou, eu canto as minhas músicas com a igreja. Tem todas as igrejas, todas que eu vou, eles conhecem minhas canções, de qualquer denominação, até na católica. Quando eu fui no Congresso Católico, da Juventude Católica, eu comecei a cantar Eu Navegarei. Todo mundo cantou junto, o povo todo naquele ginásio, no oceano do Espírito. Quando a gente terminou cantando, eu sei que foi pago o preço, todo mundo conhecia. Isso não é fama, irmãos. Isso é riqueza na esperança, na expectativa. Ter expectativas em Deus constantemente. O cristão é um realista esperançoso. Romanos 1:22 diz: porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui nós temos, irmãos, assim, para onde nós estamos olhando. Romanos 1:22. Aqui não fala o termo esperança, mas aqui diz que tudo ao nosso redor está gemendo, mas nós estamos aguardando. Não? Então alguém me socorre. Deve estar ali 8? Romanos 8. Onde que eu queria isso aqui? Romanos 8:22. Ah, E 23. obrigado, irmãos, que me corrigiram. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Então corrijam. 8:22. Obrigado, queridos. Porque sabemos que toda a criação, o que esse texto está dizendo? Toda a criação suporta angústias. Toda a criação, inclusive o mundo, as pessoas, estão suportando angústias de todo tipo. A gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor. Você vê a mídia, você vê as notícias, você vê os vizinhos, você vê os casamentos, tudo está gemendo. Você vê a política, tudo está gemendo. Você vê as artes, tudo está gemendo. Irmãos, só tem perspectiva de melhora a igreja. Não tem perspectiva de melhora no mundo. A igreja é o instrumento da melhora de Deus para todas as coisas. É aqui que a família melhora. É aqui que a criação de filhos melhora. É aqui que os casamentos são curados. É aqui que os singles vivem em família. Não pensa que é no mundo que você vai descobrir alguma perspectiva. É na igreja, meu amado, para a sua vida. É ter irmãos, amigos aqui na igreja. Eu quero morrer abraçado dos meus irmãos, dos meus amigos. Se a minha esposa morrer abraçado, não. Mas nós não sabemos mais ficar sozinhos. Eu quero irmãos, eu quero igreja, eu quero família. Essa é a perspectiva que Deus nos dá. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso é, Deus nos tirando da perspectiva do mundo e nos trazendo a adoção de filho, quer dizer, família. A nossa esperança tem a ver com família, com relacionamento, com comunhão, com amor. Né, Silvano? O que seria de ti sem família? Sem nós estarmos juntos, sem caminhar juntos. Eu olho as nossas histórias, né? Nossas histórias são cheias de
de pessoas e de resgates. E aquela moreninha lá é uma delas. Glória a Deus. Que é a nossa filha do Senhor, desde menina. Hã? Primogênita, isso mesmo, é a primogênita dos Barbinhos. E ela me cuida, papai. Eu sei, filho. A irmã mais velha cuida da mais novinha. Glória a Deus. E já é vovó essa moreninha, querida. A coisinha mais lindinha do mundo. Glória a Deus. Ela e a Rosana estavam grávidas juntas. Na mesma casa. E as duas estavam esperando um menino. Porque a nossa ecografia era um menino. Era o Gabriel. Daí na última hora, Deus mudou o Gabriel para a Aurora. Ei, aleluia. Daí sabe o que aconteceu com o enxoval do Gabriel? Foi pro João Henrique. É maneira da provisão de Deus para a Silvana. Até isso Deus faz, irmão. Sabe o que é isso? Expectativa em Deus. Quando a gente está em Deus, as coisas, até a criança do ventre muda, porque Deus queria suprir a outra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Três bases da nossa esperança. Primeiro, nossa esperança está em Deus. Amém, meus amados? Pois Tu és minha esperança, Senhor Deus. Salmo 75:1. E a nossa esperança, como eu falei no início, é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1:27. E a terceira base da esperança é a palavra de Deus, onde estão as promessas de Deus, onde estão as profecias de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, 105. E a quarta base da esperança, irmãos, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Baseie sua esperança em Deus, em Cristo, na palavra e no Espírito. O Espírito recebeu. Atos 1:8 diz que nós receberemos poder quando desce sobre nós o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele nos leva a um outro patamar. Amém. Vamos orar? Deus vai te dar hoje uma nova expectativa. Glória a Deus, a esperança te leva para o próximo patamar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que flui no nosso coração e nos leva, Senhor, a ser aquilo que Tu queres que nós sejamos. Obrigado, Senhor, porque Cristo, presente em nós, Ele nos traz essa esperança, essa expectativa da eternidade, da glória, mas não de uma glória que vai chegar, de uma glória presente, Senhor, de uma glória para hoje. Existe uma glória de Deus para ser revelada hoje, na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Uma esperança de glória presente, que vai para a tua casa, que vai para os teus relacionamentos, que vai para o teu trabalho, que vai para os teus sonhos, que vai para os teus projetos, que vai para as novas expectativas que você vai ser em Deus. Essa é a glória de hoje. Não é uma glória vindoura, é a glória que te dá prazer e alegria naquilo que Deus está te dando hoje, que não precisa buscar em nada mais, nem desse mundo. Não precisa esperar pela glória que vai acontecer. A glória é uma glória presente, que é a revelação de Deus na nossa vida, através de Cristo, da palavra e do Espírito. Isso eu quero que os meus irmãos e irmãs recebam nesta tarde aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar cada vida, cada pessoa, com essa nova expectativa que Deus quer nos dar,
aleluia, novos patamares para nós nos entregarmos, nos jogarmos nessas águas espirituais que Deus apresenta para nós nesse dia, que vai nos levar para as coisas impossíveis de Deus, coisas que você vai olhar para trás e diz: era impossível eu realizar isso a não ser com Deus. Como eu olho para a minha vida e digo: é só Deus tudo isso. Um menino não pode fazer isso na sua força, na sua ousadia, mas só Deus que nos leva a essa esperança de entrega. Aleluia, que essa seja a realidade dos meus irmãos e irmãs. Amém. Essa esperança, ela não é só para nós. A gente recebe ela para ministrar a esperança. Eu hoje me citei a possibilidade, né, que Deus tem aberto a algumas irmãs na nossa congregação também, de estarem ministrando a bebês recém-nascidos no Lar Esperança. Nós temos que ter esperança para esse mundo. Então, aquelas tardes em que eu posso estar com um bebê no colo, um bebê que, para o mundo, na sua humanidade, acha que pode resolver o problema social e vai dar um jeito, e nós sabemos que aquelas crianças estão fadadas a talvez adoção, talvez a uma condição melhor, só em Cristo, só tendo um olhar de esperança, seja para com idosos, com velhos, com jovens drogados, com famílias desajustadas, com pessoas em depressão. Essa esperança não é só para a nossa vida, nós somos alcançados para alcançar. Esse é o ponto. O fim não é nós mesmos. Isso é centrado no egoísmo. Ou estou salva, estou redimida, céu garantido. Não, gente. Quando Jesus se encontra na beira do poço e fala com a samaritana, ele viu Samaria. Era muito além daquela mulher improvável, totalmente improvável. Mulher em condição de adultério, impura. Ele nem podia falar com ela, ele era judeu. Mas ele se revela a ela para que a esperança da glória chegasse e alcançasse a vida dela, para alcançar uma cidade. E aí ela vem, traz as pessoas e eles convidam Jesus para passar um tempo na Samaria, porque agora eles viram, não era mais o que ela tinha dito. Nós temos que ser esses que levam essa esperança, que trazem a esperança de Jesus ao mundo. Amém? Permissão para terminar com um cântico. Eu tiro a sandália dos pés. Que lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Vamos lá, meus irmãos. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo.
ouço Deus chamar meu nome, perguntam o que eu tenho em minhas mãos. Tira de mim o temor que está em meu coração. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Envia-me a proclamar, envia-me a proclamar milagres, milagres realizar. Pois em seu nome eu vou, pois ele é o grande eu sou. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Diga, meu lar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália